os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Interessante, irmãos, que toda a organização, ela começa através de uma murmuração. Porque quando alguém reclama que algo está desorganizado, certamente o responsável por aquele local, certamente o responsável por aquela situação, ele, obviamente, ouvindo a murmuração, ele vai se organizar para que aquilo não aconteça mais. Às vezes a gente ouve muito falar sobre o papel do diácono na igreja, o papel dos obreiros, a membresia, como que cada um precisa se encaixar nesse organismo, dentro dessa organização. E o papel do diácono na igreja é justamente isso, encerrar a murmuração do povo. Por exemplo, aqui a queixa é que as viúvas estavam sendo desprezadas. Por quê? Porque precisava de um atendimento, de visita, precisava de alguém que pudesse fazer a manutenção dessas mulheres que agora não tinham mais os seus maridos para prover o que era necessário. Então, não tinha como os apóstolos se organizarem entre pregar a palavra de Deus e ao mesmo tempo dar conta dessas demandas, porque as demandas de uma congregação, as demandas de um povo que está reunido, elas são inúmeras. Então não podia ser direcionado somente para uma pessoa, não podia ser direcionado somente, vamos supor, falando na linguagem de hoje, somente para o pastor da igreja. Por quê? Porque fica pesado. E todo organismo, toda organização, ela é constituída por pessoas. E pessoas, elas falham, pessoas, elas erram. Então aqui existe uma demanda que havia uma crescente na igreja, muitos adeptos vinham chegando, muitas pessoas aceitando a fé em Cristo Jesus, só que tinha essa murmuração. Por quê? Porque o povo grego, que também estava sendo inserido naquela ocasião, estava reclamando, porque parecia que tinha uma preferência, parecia que tinha, o povo hebreu tinha um privilégio. Então, Atos dos Apóstolos, aqui nesse texto que nós lemos, ele vai falar, o escritor, que é Lucas, vai falar exatamente sobre essa murmuração. Então, irmãos, a lição de hoje, ela vai dizer para mim, para você, uma diferença entre organismo e organização, porque nem tudo que tem no organismo existe na organização, e nenhum método é 100% válido. Por quê? Porque quando a gente quer institucionalizar a igreja, a gente perde. Mas quando a gente também quer deixar que a igreja não tenha nenhum tipo de organização, a gente também perde. Então, acredito que a proposta do comentarista é trazer a gente para esse equilíbrio. Por exemplo, enquanto organização, a igreja ela faz parte de uma estrutura até mesmo social. Quantas demandas hoje a gente consegue tirar da sociedade civil e trazer para a igreja? Por exemplo, nós temos muitas pessoas, cientistas, que comprovam que através da fé, muitos presos foram ressocializados, né? Durante o período em que algum missionário ficou dentro da penitenciária, fazendo um trabalho missionário, levando a palavra. Nós vemos que isso também acontece nos hospitais. Então a demanda da igreja de Cristo, ela é uma demanda pesada, ela é uma demanda carregada. Mas também como organismo, nós precisamos entender que quem dirige a igreja é o Espírito Santo. E quando a gente fala de ser guiado pelo Espírito Santo, envolve sensibilidade, envolve ouvir a voz de Deus em todas as tomadas de decisões. Por exemplo, na introdução diz assim: nesta lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos,
Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si, porém, contudo, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Qual que era o padrão buscado no Novo Testamento? A gente precisa descobrir isso. Por exemplo, eu gostaria de perguntar para os irmãos, o que é algo orgânico? Alguém poderia me dizer, por gentileza? Algum dos irmãos? Algum dos irmãos poderia dizer o que é algo orgânico? Irmã Milka? Vivo. Mais alguém? Quando a gente fala a palavra assim, orgânico, o que vem na cabeça de vocês? Quem falou? Natural. Muito bem. Mais alguém? Matéria orgânica. Mais alguém? Mais alguém, irmãos? Quando a gente fala sobre algo que seja orgânico, a irmã Geisa bem falou, que é algo natural, que não é artificial, que não foi geneticamente modificado. Por exemplo, tem a feira que a gente vai lá no dia de sábado e tem aquela barraquinha que o dono da barraca grita assim: olha, aqui nós só trabalhamos com produtos orgânicos. Ou seja, ele está dizendo que ali não foi inserido nenhum agrotóxico, ali não foi inserido nada que modificasse o alimento geneticamente, que da forma como ele foi concebido por Deus, ele está sendo entregue para mim e para você, para levar para a nossa mesa. Então, tudo aquilo que é orgânico, ele não contém o quê, irmãos? Conservante. Por exemplo, a gente vê, se a gente compra uma caixinha de leite, se você quiser, dependendo da validade, estocar o leite lá durante 1 ano, você consegue, sim ou não? Mas por que você consegue fazer isso? Porque aquele leite não é leite nem aqui nem na China. Aquilo lá foi modificado de alguma forma, contém conservante para que ele dure muito tempo. Só que há estudos, há pessoas hoje que sofrem. A gente costuma dizer assim: ai, hoje o povo está com muito mimimi. Na minha época, podia tomar leite e ninguém era intolerante. Na sua época, o leite que você tomava era leite. Hoje, o leite, ele tem várias estruturas, ele foi completamente modificado para poder caber tanto dentro daquela caixa, mas também para sustentar a indústria que o produz, para sustentar esse volume, porque, irmãos, ninguém quer esperar que a vaca se alimente de uma boa grama, ninguém quer esperar que a vaca seja tão saudável a ponto de poder dar um leite tão bom para que a gente possa utilizar. E antigamente, eu vejo que ainda existe, lá no meu bairro, às vezes passa um moço entregando leite. Antigamente, o que era isso? Isso era um produto manufaturado, porque a pessoa que tinha uma fazenda, um sítio, ela ia lá, extraía o leite da vaca e vendia para outras pessoas, fazia o queijo. Isso era tudo muito... isso era feito, às vezes, em casa mesmo. Eles tinham uma indústria, mas era bem rústica, nada que o volume da sociedade exigisse. Hoje, o que a gente exige? A gente precisa de comprar um leite, o que a gente faz? A gente não liga para a pessoa que tem um leite, que vende um leite, que cuida de gado. A gente vai até o supermercado e compra o leite. Aí a conta chega para a gente quando a gente vai ficando velho, não é assim? Aí você vai no médico e fala: nossa, eu estou com tanta coceira, eu como às vezes um alimento e aquilo me causa certa angústia, me causa certo refluxo. Eu já tive muito problema de refluxo, aí o médico falou: corta o leite.
É engraçado que quando as crianças vão na casa de alguém, a Milka sabe, e oferece assim, quer Nescau? Elas olham para mim assim, irmãos, com aquela cara, mãe, deixa pelo amor de Deus, porque eles não estão acostumados a tomar leite lá em casa, porque eu proibi. Então é assim, para eles o Nescau é coisa de outro mundo. Por quê? Porque isso, ao longo dos anos, vai causar problemas nas crianças. Então, trazendo isso para a lição de hoje, quando você fala de organismo vivo, quando você fala de algo orgânico, você está falando de uma igreja que não foi modificada ao longo do tempo por aquilo que foi inserido no meio do povo ao longo dos anos. Porque se a gente pegar uma pessoa um pouco mais experiente, ela vai dizer assim, nossa, antigamente a igreja era assim, 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 assim. A gente até costuma dizer, estava conversando agora com a irmã Marta, falando que o Bruno, ela perguntou, o Bruno operou do joelho? Eu falei assim, não, quando a gente estava lá no Rio, foi um irmão, ele tinha dom de cura e maravilha, e ele impôs as mãos e o médico falou, cadê a água do seu joelho? O médico até brincava com o Bruno, dizia assim, você não tem água no joelho, você tem uma cachoeira no joelho, de tanto, irmãos, que aquilo causava a ele, desconforto. Então perceba, aí se você conversar com alguém, a pessoa vai dizer, olha, antigamente a igreja era uma organização, nem fala nesse termo, ela nem usa esse termo, ela vai dizer o seguinte, antigamente a igreja era de uma forma, antigamente acontecia isso, antigamente acontecia aquilo, nós víamos milagres e maravilhas, nós víamos coisas acontecendo, e por que será que ao longo do tempo, a igreja ela teve... deixa eu escolher a melhor palavra. Por que será que ao longo do tempo nós mudamos tanto, irmãos, em relação a ser um organismo? Por que será que a nossa grande dificuldade foi encontrar o nosso lugar no corpo? Porque nós vamos tratar sobre isso. E ontem eu ainda falei com o Luiz Otávio, poxa, essa lição ela é tão pesada, mas são coisas que nós precisamos tratar. Porque, irmãos, quando a gente lê algo que está explícito aqui, a gente precisa tomar cuidado com a nossa vida de fé. Porque dentro de um corpo, dentro de uma organização, porque nós somos um corpo. Então, dentro de um corpo, cada um, a gente já ouviu esse exemplo, o apóstolo Paulo fala isso, e a gente já ouviu muitas ministrações falando a respeito disso. Porque se a gente não toma cuidado, a gente quer ser a mão, a gente quer ser o rosto, a gente quer ser o pescoço, a gente quer ser os pés, E a gente vai se esquecendo dos outros membros indecorosos, ou os membros que não aparecem no corpo, e a gente fica o quê, irmãos? A gente fica desatualizado. Mas de que maneira, irmãos, estamos desatualizados? Não é por conta do avanço, não estou falando de um avanço tecnológico. Nós estamos desatualizados, estamos fora de sintonia com o que o céu propõe a mim e a você em relação a sermos um corpo. Pois bem, a estrutura da igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo e as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como uma estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como um corpo de Cristo. Alguém, por favor, abre em 1 Coríntios 12, 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma, também a igreja. Os membros não existem independentemente uns dos outros. Portanto, um corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Olha só, cada um tem uma função. O comentarista está dizendo que o corpo, ele tem uma cabeça. Porque o corpo que tiver duas cabeças, não é corpo, é uma anomalia. Deus não cria anomalias. Por exemplo, tem mulheres que gostam de dizer, lá em casa, meu marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Não, irmãos, cabeça é uma coisa só. E elas às vezes até se orgulham dizendo, eu que dou a direção, eu que falo o que precisa ser feito. Não,
Isso acontece porque ou os homens estão perdendo o seu lugar de governo, ou as mulheres já assumiram o governo há muito tempo. E a gente precisa pensar sobre isso também. Mas um corpo que tem uma cabeça, porque na cabeça fica o cérebro, sim ou não? E o cérebro é que vai direcionar. Por exemplo, na nossa igreja, imagine se todos nós tivéssemos que nos assentar no púlpito, iria caber? Obviamente que não. Imagina se todos nós dessemos orientações aos irmãos, iria funcionar? Certamente que não, porque talvez a minha orientação seria diferente da sua. Talvez o meu conselho seria diferente do outro irmão. Então, o que haveria? Pessoas perdidas, por quê? Porque não existe uma liderança. Então, isso é muito importante, nós entendermos o nosso lugar no corpo. Por quê, irmãos? Porque senão queremos ser aquilo que não fomos chamados para ser. E aí a gente adoece, se frustra, fica mal. E essa lição está falando exatamente sobre isso. Porque o que é o ser um corpo? O que é ser um corpo? Por exemplo, nós já ouvimos muito isso. Às vezes nós machucamos uma unha do pé que é quase que insignificante, mas se ela por algum motivo foi na manicure, fez a unha ou bateu em algum lugar, ela ficou com aquela dorzinha incômoda, você não consegue colocar um sapato. Aí você vê que é a importância da unha. Então cada um precisa ter o seu lugar no corpo, mas também precisamos entender o nosso lugar de membro do corpo, né? Às vezes a gente fala, é interessante que a gente fala o seguinte: fulano, onde que é a sua igreja? De qual igreja você é? Se você perguntasse isso para Pedro, na igreja primitiva, certamente a resposta dele não seria de qual igreja que ele era, ou de onde ela ficava, porque eles entendiam a igreja como um todo. Por exemplo, nós somos da denominação da Assembleia de Deus. Nós somos do Ministério da Serra. Isso não significa que essa é a nossa igreja, porque nós somos da congregação do Ministério de Serra, mas nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Então isso precisa ser definido, por quê? Porque senão eu acho que a igreja me pertence e eu não pertenço à igreja. Então a gente precisa ter isso muito definido. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estava em um determinado lugar, foi passado a presidência para outra pessoa, e ali tinha a filha de um pastor, que ela era também pastora, nesse ministério pode, né? Eles consagram, né, pastoras, e aí nesse local ela disse assim: irmãos, infelizmente eu tive que perceber que eu pertenço à igreja, que a igreja não me pertence. Por quê? Passou-se o tempo do pai e agora ela não podia mais interferir da maneira como ela fazia. E precisou acontecer isso para ela cair em si, para entender que a igreja não pertencia a ela, que ela que pertencia à igreja. E é interessante, por quê, irmãos? Porque às vezes nós temos dificuldades, pastores às vezes com muitas dificuldades de organizar as igrejas. Por quê? Por conta de famílias às vezes das igrejas. As igrejas, elas são compostas por famílias, sim ou não? Sim, mas dependendo da família, já viu, às vezes você não pode nem mexer na pessoa, porque ela levanta e fala: olha, deixa eu te falar, eu estou aqui, quando o senhor chegou, eu já estava aqui há 40 anos. Ei, irmão, você precisa pertencer àquela igreja lá, porque essa igreja aqui é só um prédio, isso aqui vai ficar por aqui. Então às vezes nós batemos no peito: olha, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Irmão, isso não é contabilizado no céu. Não é contabilizado. Então por isso a gente precisa entender o nosso papel de igreja, o nosso papel de membresia. Aí ele vai falar sobre a igreja como organização. Porque hoje o que a gente vê uma crescente, irmãos, no nosso meio? No nosso meio, que eu falo, no meio evangélico, de pessoas desigrejadas, sim ou não?
Depois da pandemia, nós tivemos um surto coletivo de pessoas que não vêm mais à igreja. Se eu perguntar para o pastor ou para qualquer irmão, você está sentindo falta de um irmão que nunca mais voltou depois da pandemia, sim ou não? Certamente que sim, porque nós temos hoje aqui a rede social, e que se eu quiser eu posso ficar em casa. As pessoas desigrejadas, elas pegam o argumento da igreja como um corpo, como um organismo, e dizem, olha, eu posso ser igreja onde eu quiser. Certamente não é que você pode, você precisa. Porque você precisa ser igreja aqui, mas precisa ser igreja no seu trabalho. Você precisa ser igreja aonde você desenvolve as suas relações extra-igreja. Você precisa ser igreja. Você pode ser um organismo vivo em qualquer lugar. Mas, irmãos, essa reunião, essa congregação, quando nós nos reunimos aqui, nós estamos tratando da nossa vida de fé, sim ou não? Sim, porque são nas relações interpessoais que nós crescemos. São nas relações interpessoais, vivendo uns com os outros, com o diferente. Com o irmão, por exemplo, assim, às vezes tem um irmão que faz parte do corpo, do membro de Cristo, que é membro da igreja de Cristo, que ele é completamente diferente de mim. Mas eu posso aprender com ele. Se eu me isolo ou fico em um lugar de apatia, eu talvez não consiga crescer. Porque se eu não tenho ninguém para me confrontar, para dizer que quando eu erro, eu preciso saber quando eu erro. Se eu não tenho ninguém para dizer que não está bom o meu comportamento, como é que eu vou evoluir? E isso acontece na igreja. Você já percebeu que às vezes sobe alguém aqui no altar, convidado, vem às vezes nos congressos, nas festas da igreja, e ele vai fazer um apontamento que você às vezes não consegue dar um aleluia, porque geralmente você dá um aleluia. Por quê? Porque aquilo doeu tanto em você, que você fala assim, meu Deus do céu, isso aí está direcionado para mim. Mas a igreja, como hoje ela tem vários modelos de igreja, e que nem todos que existem significa que são a igreja de Cristo, ela está acomodando as pessoas. Por exemplo, hoje existe a igreja do homossexual. Eu falei com os irmãos aqui no domingo passado, eles agora abriram uma igreja que chama Igreja Lesbiteriana. Olha só, irmãos, então está crescendo uma igreja para cada tipo de pessoa, e não é esse o propósito da igreja, nem como organismo, nem como organização. Porque se eu sou um organismo, eu preciso ser regido por um cérebro, por uma cabeça. Não é assim que funciona o nosso organismo? Porque o cérebro manda o comando para aquele órgão do corpo para poder fazer atividade. Você não precisa falar, ei estômago, você precisa digerir o que eu acabei de comer. Por que, irmão, você não precisa dizer isso? Porque é automático, porque o cérebro já mandou o comando para o estômago e ele sabe que precisa esmiuçar, digerir. Você não precisa falar com o seu intestino que é necessário colocar para fora, né, a sujeira que foi acumulada dentro do seu corpo. Por quê? Por que você não precisa falar? O cérebro já manda um comando. Então a gente precisa entender que assim como a igreja, assim como o nosso organismo, falando da questão de corpo físico, a igreja, ela também recebe comandos. A liderança recebe comandos da parte do Senhor. Tanto a liderança que cumpre o comando que recebe, quanto aquela que não cumpre, vai prestar conta para Deus. Porque naquele grande dia, irmãos, eu fico pensando, né? Eu me lembro que o pastor Jeremias do Couto teve na minha igreja no ano passado, lá no Rio. E ele disse assim, olha, irmãos, parecia que era um congresso, e o tema do congresso era frutificando na vida ministerial. Aí ele olhou assim para o pastor e disse, olha pastor, eu tenho um carinho especial pelos pastores da igreja, porque eu fico pensando como será naquele grande dia prestar conta, irmãos, e é uma responsabilidade muito grande. Prestar contas de alma, prestar contas de vida. Olha o tamanho da responsabilidade da liderança da igreja.
Se de uma membresia, que aqui tem mais ou menos 200, 250 membros, é difícil, imagine de um rebanho maior. Imagine de alguém que preside sobre igrejas. Hoje tem bispo, tem bispa, tantas pessoas que estão nessas posições elevadas. Naquele grande dia, irmãos, será pedido conta para essas pessoas do que foi feito. Através do que, irmãos? A Bíblia fala que nós seremos, Deus pedirá conta de nós através de tudo aquilo que foi feito através do corpo. Então, se eu sou um corpo, eu preciso exercer a minha função. Aí olha aí a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Mas eu quero retomar com os irmãos que eu pedi para abrir em 1 Coríntios 12, 27. Quem pode ler, por favor? Quem abriu? Que pode ler? Lê novamente, por favor, irmã Milka. Mas o Senhor, igreja, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Pode deixar o microfone aí com ela. Queria pedir, irmã Milka, que a senhora lesse Efésios, capítulo 1, verso 22 e o 23. E colocou todas as coisas sob seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Jesus foi constituído e que os pés dele estão sobre todas as coisas, que ele é a liderança máxima da igreja. Por isso que nós vemos às vezes pessoas que querem se relacionar com a igreja de uma forma errada, porque a igreja já tem um dono, a igreja já tem um noivo, a igreja já tem um marido. Então você não precisa se relacionar com a igreja de uma forma equivocada. Olha só o que está dizendo aí. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instruíam as lideranças locais, reuniam-se em concílio. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável e o institucionalismo não. A organização permite que a igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo enrijece, deixa a igreja engessada, porque a igreja não avança, ou ela retrocede, ou ela fica paralisada, engessada. Quando o institucionalismo entra na igreja, o que é o institucionalismo? É uma igreja que se dobrou ao sistema. É uma igreja que é adepta, eu até fiz uma anotação, é uma igreja que é adepta à simonia, que é uma igreja que vende a membresia. Irmãos, precisamos ter muito cuidado, porque hoje em dia a igreja, e eu não estou falando só da igreja, da congregação a qual pertencemos, a igreja ela mudou muito, porque ela se dobrou ao sistema político. Por exemplo, eu me lembro que no ano passado, no ano que teve, na verdade, a eleição para presidente, nós tínhamos uma preferência presidencial, e aqui eu não preciso citar nome. Só que a igreja abraçou aquilo de uma certa forma, ao passo que irmãos não conversam com outros, por conta de preferência política. Eu me lembro que eu estava em uma congregação da igreja que eu pertencia lá no Rio, e Deus levantou um profeta. Era no primeiro turno, os deputados foram eleitos, e a maioria fazia parte do corpo da igreja, a maioria daqueles deputados. E foi uma reunião em que estava até a esposa do presidente que estava em exercício, estava naquela reunião. De repente Deus levanta um profeta, e ele fala no final: ei, pastora, eu quero falar aqui o que Deus me mostrou.
E eu achei aquilo tão forte, porque todo mundo falava em favor da preferência presidencial. Ele levantou e disse: olha, Deus me mostrou uma revelação aqui agora e eu quero compartilhar com os irmãos. Irmão, aquilo foi tão pesado, foi tão forte, que a reunião ficou assim um desconforto, sabe? Todo mundo olhando para ele com cara assim. Ele disse: olha, eu via a igreja subindo a rampa do Planalto. E era uma noiva vestida de branco que subia a rampa do Planalto. De repente, aquela noiva era atingida por um tiro na costela. E ela caía. Mas mesmo quando ela caía, ela se erguia e tentava subir a rampa novamente. Só que alguém chegava, 3 pessoas chegavam e tiravam a noiva dali dizendo: vamos para o hospital, você precisa se curar, depois você sobe a rampa. Irmão, você é inteligente, você sabe do que eu estou falando. Aquele homem teve uma visão do futuro, porque a nossa preferência presidencial não ganhou a eleição. A noiva subia, ou seja, a igreja estava indo para uma direção que ela não foi chamada para exercer. Nós precisamos estar na contramão. Não estou dizendo que precisamos votar em pessoas que tenham os ideais diferentes dos nossos. Não estou dizendo isso. Só que eu estou dizendo que houve o quê, irmãos? A gente ficou fanático. E a gente começava a levantar bandeiras e a dizer coisas na internet ou com pessoas, e Deus não se agradou, porque Deus não se agrada de fanatismo. Deus não se agrada disso. Então a igreja, ele falou, a igreja ia subindo, quando ela chegava perto da rampa, ela tomava um tiro e ela, mesmo com tiro, mesmo ferida, ela queria ocupar um lugar que não era dela. Aí ele falou: irmãos, eu sinto muito, eu sei que nós estamos em uma reunião de oração, mas eu sou profeta, eu fui chamado para ser profeta, e Deus me manda dizer que nós não estamos na direção correta. Foi um choque, irmãos, para todo mundo. Eu saí dali entendendo, bom, a minha preferência política não vai ganhar. Por quê, irmãos? Porque a igreja caminhou para um lugar de institucional. A igreja caminhou para um lugar de fanatismo. Por quê? Porque a instituição, ela busca poder, manipulação, e isso pode ser feito através de favores políticos. Por que não? Precisamos entender. Simonia, o que é simonia? Consagração ou promoção de membros por conta do dinheiro que eles possuem. A igreja está aos montes disso. E daí a pouco nós encontramos o quê? Escândalos na igreja. Quantos homens e mulheres que chegaram na igreja, e aí o que aconteceu? Ocuparam lugares que não eram para ser ocupados. E aí a gente precisa entender o que, irmãos? O nosso lugar de membro. O nosso lugar de membro. Por quê? Irmã, mas na membresia eu ocupo só a unha do corpo. Mas se você tiver ferida, você fere o corpo todo. Você incomoda o corpo todo. Se a unha tiver ferida, ela incomoda o corpo todo. Por quê? Porque isso vai causando desgaste. Por exemplo, se você estiver com falta de vitamina no seu corpo, seu cabelo vai começar a cair. Mas isso vai afetar só a sua questão estética? Não, isso afeta a sua autoestima. Isso afeta tantos outros fatores. Então a gente como corpo precisa entender que a igreja institucionalizada, sabe o que acontece com ela? A gente às vezes não consegue avançar, porque estamos presos na simonia. O que é simonia? Pastores, irmãos, que querem passar como se fosse uma monarquia, como se fosse uma empresa, a igreja de pai para filho, e às vezes o filho não tem aptidão nenhuma para poder assumir, mas o pai insiste naquela situação. Por quê? Porque não quer que a família saia do poder, e isso é preocupante. Porque às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não foi preparada, e na maioria das vezes, Deus já levantou um Davi para ocupar o lugar. Só que a gente às vezes tem síndrome de Samuel. Samuel viu logo o primeiro filho de Jessé e ele pensou: nossa, deve ser esse aí, porque esse é bonito, fala bem, tem uma boa oratória, estudou na Harvard. Não é assim? Irmãos, a igreja, ela precisa voltar à sua origem.
Quando nós estávamos decidindo o tema da família, Jacó fez uma proposta, ele disse: vamos colocar a família, sua origem e propósito, porque precisamos entender a nossa origem. Precisamos, como que a igreja nasceu? Se você ler o livro de Atos, você vai entender se você está sendo uma boa igreja ou não, se você está sendo membro ou se você quer ser cabeça. Irmãos, e não adianta, dependendo do lugar, do ambiente onde nós fomos criados, como igreja, como sociedade, nós vamos querer esse tipo de coisa. Do lugar de onde eu venho, as crianças na mais tenra idade, qual que é o sonho das crianças na igreja? Serem o quê? Diaconisas. Porque, irmãos, ali você é visto, ali você é aceito, parece que você está sendo promovido, e você coloca aquilo no coração, e você começa a pensar: olha como eu estou crente. Aí sabe o que aconteceu? Foi se banalizando isso. Antigamente, o meu avô era pastor. Antigamente, para consagrar uma pessoa ao ministério, quantos anos que ficava para poder consagrar uma pessoa ao ministério? Muitos anos, irmãos, porque precisava ser visto, experimentado. Aí, lá, nessa congregação, o que acontecia? Qualquer pessoa era levantada, ou a pessoa chegava num dia, no outro, era levantada, irmãos, e isso causa um desgaste. Por quê? Porque a gente vai alimentando esse tipo de coisa. Irmãos, quantas vezes eu mesma saí às vezes frustrada da igreja, triste, chateada, aborrecida, porque não era o meu dia. Porque lá a gente organizava em turnos, né? Não era o meu dia. E o dia que o pastor decidia que, por exemplo, era culto de departamento feminino. E o dia que o pastor decidia o seguinte: hoje eu não quero. E ele não dava satisfação não, irmão. Ele chegava assim: fulano, desce do púlpito, hoje você não vai ficar aqui servindo no altar. Ai de mim, se perguntasse por quê. E às vezes a gente esquece o nosso lugar, para que nós fomos chamados. Hoje em dia eu sou de uma igreja completamente diferente, que eu reúno aqui com os irmãos. E eu paro às vezes para pensar o quanto isso foi prejudicial para mim. Porque, irmãos, a igreja institucionalizada, ela gera competição. Ela gera competição. Por quê? Porque você elege uma pessoa, coloca ela acima de outros. Eu não estou dizendo que não precisa ter organização. Eu estou dizendo, dependendo da forma como isso é feito, a pessoa se sente o quê? Desprestigiada. E aí o que acontece? Você introduz aquilo na sua mente e você fica doente. Então, irmãos, o que a gente precisa fazer enquanto organismo? Senhor, eu não quero mais ser infectado pelo agrotóxico humano. Eu não posso mais ser geneticamente modificado por aquilo que a instituição impõe nas igrejas. Porque, irmãos, precisa ser organizado? Precisa. Tem que ter uma liderança, obviamente. Imagina se a palavra de ordem for para, vou dar para o senhor, for para todo mundo. Imagina se todo mundo der um comando aqui para a gente. Imagina se daqui a pouco as crianças começarem a ditar como nós precisamos nos organizar. Aí o que vai acontecer? Nós vamos fracassar. Por isso é necessário o quê? Ter as lideranças. Pode falar, pastor Evaldo. A paz do Senhor para a igreja. No ponto de vista que a gente está tendo aqui nesta manhã e da forma que a irmã até expôs como a igreja como um organismo, né, e por que nós estamos vendo a igreja hoje mudando da forma que era antes, né? No meu ponto de vista, o que está faltando é humildade, né? Falta um pouco de temor e de obediência, porque quando nós iniciamos, né, porque eu cresci praticamente no lar evangélico, e nós vemos que no tempo passado nós vemos que havia mais temor da igreja, né, havia mais obediência na questão quando o pastor ele era um líder da igreja, mas naquele tempo havia um temor a mais,
Não obediência mais, porque a voz do pastor, a voz de uma liderança na igreja, quando se fala do pastor, também fala de todos os departamentos, porque cada liderança, quando se falava, havia obediência, né? Então a igreja, ela precisa retomar isso aí, né? Porque viver uma vida de obediência. Se hoje falar, hoje nós estamos vendo o quê? Que se fala, se há alguma coisa, se fala uma palavra pesada, hoje um membro ele fala, não, eu vou pegar e vou para a justiça e vou ver os meus direitos. Então, nós vemos que hoje a igreja, as lideranças, está quase um pouco meio engessada, porque tem que se pensar no que vai falar, no que vai dizer, por causa disso aí, por causa do sistema, né, que está envolvendo. Então, antigamente, nós recebia mais do Senhor por causa disso aí, de temor, obediência e humildade. Né? Quando se fala uma convocação para a membresia da igreja, a igreja ela via em peso para a reunião que foi solicitada essa convocação. Então, hoje nós estamos vendo a igreja como um organismo engessado, a igreja que procura buscar somente para si, e esquecendo de que se faz parte de um corpo. Nós vamos ver o que é um organismo e uma organização. É como Paulo, ele chegou lá na igreja de Corinto, estava tudo bagunçado. Quando estava participando da Santa Ceia, ninguém esperava um pelos outros. Ninguém estava ali se importando com o outro irmão, se ele ia ceiar ou se não ia. Então, uma igreja desorganizada, ela traz isso aí, rebelião, traz desconforto. Então, nós precisamos retomar esta origem aí. A igreja viver num temor de Deus, num temor com a liderança, num temor daquilo que a palavra nos instrui, para nós mantermos uma igreja organizada e uma igreja viva diante do Senhor. Aí vai vir o que Deus tem para ela: poder, autoridade, renovo, batismo com o Espírito Santo, para que possamos avançar cada vez mais sobre essa face da terra. Obrigado. Irmãos, é interessante o pastor Evaldo falar isso. Eu não estou dizendo que seja correto, mas na minha época de criança, o diácono, ele dava aquele beliscãozinho assim na gente leve. Aquela negocinho assim que fazia assim, ó, no cantinho, ou no braço ou na orelha. Você acha que a mãe ia falar com o diácono ou com o pastor? A minha mãe nunca foi. E o diácono parava a minha mãe, porque era assim, né, irmãos? Meu irmão, ele prega desde 5 anos de idade. Meu irmão, ele acabava de pregar às vezes para a criança, pastor, e ele ia lá pro pátio da igreja, fazia uma bola com papel e queria jogar. Nosso Deus! Pois o diácono ia e falava assim: você não tem temor não, menino? Você acabou de pregar a palavra e você está jogando futebol, por quê, menino? Passa para dentro da igreja, agora. E aí, você acha que o Júlio, tadinho, né, irmão? Ele ficava assim e não falava nada e nem reclamava com minha mãe. Minha mãe só sabia quando o diácono vinha falar: irmã Lídia, a senhora precisa ver esse menino direito. Daqui a pouco esse menino está na droga, está no fumo, está naquilo, porque tem que obedecer. E a gente não falava nada. Hoje a gente acha que a gente tem muita razão, que a gente pode falar alguma coisa. Irmãos, e eu não estou falando isso para a igreja, só para os irmãos, não. Quando eu li isso aqui, veio para mim primeiro. A gente acha que a gente tem razão de falar algumas coisas, de questionar algumas coisas, e a gente não tem razão de nada. A gente precisa olhar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida em Deus, para a nossa vida de fé, porque a gente não vai subir por bloco quando Jesus voltar, e nem poderemos dizer a Deus que foi por causa do pastor, por causa da irmã do círculo de oração, que foi por causa do marido. A gente não vai poder, porque a salvação ela é individual, mas a salvação ela não é individualista, porque individual é diferente de individualista. A gente está vendo uma igreja individualista: aceitei Jesus, tenho a minha vida com Deus, então eu vou ser individualista. Não, a salvação é individual, porque Deus vai pedir conta de você naquele grande dia por aquilo que você fez através do corpo. E às vezes a gente pensa que é só do corpo físico, porque qual que é o pecado que geralmente a gente peca por quê, irmãos? Através de quê?
Através da língua, através dos olhos, sim ou não? Porque tem pessoas, eu costumo dizer que quando se faz jejum, é necessário tirar tudo aquilo que dá saciedade ao corpo. O que são as áreas que dão saciedade ao corpo, irmãos? Sexo, que é uma área que dá saciedade ao corpo. Comida, que é uma área que dá saciedade ao corpo. E agora, nesse modelo que nós temos na pós-modernidade, é o quê? A concupiscência dos olhos. Vocês já observaram quanto tempo a gente fica diante de uma tela? Às vezes vendo algo que é totalmente improdutivo, porque foi assim no primeiro pecado do mundo. A Bíblia diz que Eva passa diante da árvore que era proibida, comer o fruto dela. Os olhos dela verificam que era um fruto que não podia causar morte, não era possível que aquilo causava morte. E ela começa a olhar. Irmãos, eu acredito que Eva não se depara logo de cara com a árvore do fruto proibido e já logo lança a mão. Ela passava, dava uma olhada, ela pensava e talvez ela entendia, não é possível que isso dá problema. Não é possível que isso aí vai causar morte. Tanto é que quando ela come, ela não morre imediatamente. Mas aí o que acontece? Existe uma sentença de morte que começa ali a partir do momento em que ela desobedece. Então, quando a gente for fazer jejum, a gente precisa ver as áreas de saciedade do corpo, porque precisamos alimentar o nosso espírito. E isso, se você é casado, porque aqui a maioria precisa ser de comum acordo. Porque, irmãos, nós estamos nos entupindo de coisas através das comidas que fazem mal ao nosso corpo, sim ou não? Sim. Nós não temos às vezes a condição de dominar o nosso próprio corpo em algumas áreas. Eu me lembro, irmãos, que uma certa feita eu fiz um jejum de 21 dias sem doce, que é uma coisa que me deixa assim, que eu tenho uma tendência, a fraqueza pelo doce. Irmão, pensa que chegava no 10º dia e eu já estava com aquela abstinência. Eu queria o doce. Eu queria, porque açúcar ela é comparada até com crack, irmãos. Os estudiosos falam isso. E eu queria um doce de qualquer forma. Já viu? Ah, irmã, tem que ter um docinho depois do almoço. Mas eu pensava, não, eu preciso voltar a minha mente. Eu preciso voltar a minha mente para aquilo que é do céu. Irmãos, eu nunca vi. Quando você está em jejum, eles te convidam para churrasco, você já viu? É um troço, irmão, que eu vou te dizer o seguinte. Eles convidam a gente para churrasco. É aniversário de menino todo dia. Às vezes nem te convida para nada, mas quando você está no jejum, eles começam a te convidar para as coisas. Por quê? Porque o propósito de Satanás para esse tempo é ganhar a gente através de quê, irmãos? Das nossas distrações. E a igreja está se distraindo, Porque a igreja ela não quer uma liberdade, ela quer uma libertinagem. Nós queremos uma igreja que se adeque ao nosso modelo de pensamento. E existe um modelo a ser seguido que está no livro de Atos e todos os outros. O pastor Evaldo citou, porque na igreja de Corinto era um problema terrível. Tinha pessoas tendo relações sexuais umas com as outras de maneira ilícita. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Entender. O apóstolo Paulo, ele usa um termo e ele diz assim, olha, sobre os membros indecorosos. Eu esqueci onde está esse versículo. Se um dos irmãos, dos pastores puder buscar aí para mim na Bíblia, por gentileza. Ele fala sobre isso. Qualquer um dos irmãos, se puderem buscar e levantarem a mão para a gente poder ler isso, para a gente entender a dinâmica do corpo. Vimos que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e organização. Nesse aspecto podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda a forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e organização.
O que vem a ser isso, irmãos? Organismo e organização. Fala de equilíbrio. Fala das duas coisas andarem juntas. É necessário que haja, por exemplo, assim, vamos usar a questão do ar-condicionado. Se a gente ligasse o ar-condicionado todo dia, a conta de luz ia vir aqui, não ia? Aí a gente ia precisar aumentar a contribuição. Quando mexe no bolso, o que acontece na igreja? Murmuração, sim ou não? Sim. Quando mexe no bolso, acontece a murmuração. Aí o que acontece, irmãos? Aí compramos como é que chama? Energia solar. Isso diminui a murmuração? Sim e não, por quê? Porque a gente vai poder ligar ar-condicionado até no banheiro. Mas sempre vai ter alguém que vai murmurar. Porque para a gente nada está bom. Nada está bom. Mas, irmãos, eu vou dizer para os irmãos. Ano passado eu fui pregar em uma igreja em Belém do Pará. Cadeiras super desconfortáveis. O banco do púlpito é aquele de madeira ainda. E a gente assentado ali, ó, todo mundo assentado. E eu pensei, meu Deus do céu. Irmãos, o pastor estava super preocupado porque ele disse: irmã Lidiane, até agora eu não tenho nenhuma oferta para te dar. Aí eu pensei, é claro que ele não tem oferta para me dar. Porque olha a igreja. Não, irmãos, mas eu não estava reclamando porque eu não peço oferta para pregar. E eu falei, pastor, descansa. Irmão, mas pensa num culto. Pensa num culto pentecostal. Porque a simplicidade do local que o pastor Evaldo falou. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode avançar, pelo amor de Deus. Na vigília a gente até deitou as crianças aí no banco para poder dormir. Porque temos uma igreja confortável. Só que precisamos ter o equilíbrio. Porque a gente vai se acomodando. A gente vai se acomodando com a bênção e a gente esquece de buscar o abençoador. Por isso que a gente nunca está satisfeito com nada. Coloca uma câmera, a gente às vezes reclama do preço. Mas e aí, você não lembra que Jesus está te filmando 24 horas por dia? Coloca um banco confortável. Aí às vezes a gente reclama. E outras questões mais que acontecem dentro da igreja. Porque a organização, ela veio através de uma murmuração. E quando a igreja está toda organizada e confortável, e mesmo assim existe a murmuração, será que o problema está em quem organiza a igreja ou o problema está na membresia? Precisamos pensar. Porque apesar de os pastores exercerem uma posição de liderança, eles continuam sendo o quê? Membros do corpo de Cristo. A responsabilidade, ela é maior, mas prestarão contas diante de Deus, assim como eu e você. Mas a responsabilidade deles é um pouco maior. Eu me lembro que o pastor Jeremias ali usou um exemplo, ele falou assim que eu achei interessante, que quando o pastor lá da igreja chegasse no céu, ia estar um anjo na porta e ia falar assim, colocava o pezinho assim na frente e falava, você fica ali naquele lugar que eu já vou te atender. Achei interessante ele usar esse exemplo, porque ele estava dizendo, sua responsabilidade é um pouco maior. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que Deus vai vir buscar um povo dentro de outro povo. Não significa que a gente está aqui, porque a igreja institucionalizada, ela cria na cabeça da pessoa que é o tanto de tempo que você passa aqui, ou o tanto de tempo que você é membro, que a sua carteirinha está até amarela de tanto tempo que você tem. Irmão, tem pessoas que infelizmente vão passar 30, 40, 50 anos dentro da igreja, e naquele grande dia o Senhor vai dizer, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque você não era organismo, você era institucional. Ser organismo é fazer parte, é estar junto. Uma pessoa que tira os rins, irmão, um dos rins, o outro rim continua funcionando? Continua. Mas você tem uma demanda de quê? Maior. Você precisa beber muito mais água do que você bebia para sustentar os dois, sim ou não? Porque você precisa ser um organismo que comece a nadar contra a correnteza. Então, irmão,
irmãos, a gente precisa entender nesse primeiro momento que a igreja, ela precisa ter esse equilíbrio. Quem achou o texto que eu pedi, por favor? Ah, sim. 1 Coríntios 12, 23. Alguém pode ler, por favor, irmãos? Esse óculos meu está tão ruim, eu vou acompanhar aqui. 12, 23. Vamos começar do 12, por favor. Quem pode ler? Irmã Milka, pode ler, por favor. Do 12, por favor. Por favor, coloca para a gente acompanhar o quadro ali, meu amado. 12. Isso, 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Amém. Presta atenção, irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que é necessário que nós demos honra aos membros indecorosos. Os membros indecorosos de um corpo humano, um corpo físico humano, são aqueles membros que expulsam a sujeira do corpo. Nesse último tempo que nós estamos vivendo, como é necessário expulsarmos a sujeira do corpo? Colocando a pessoa de porta fora? Não. Dobrando o nosso joelho, orando, buscando a presença do Senhor e dizendo, Senhor, se existe alguma coisa que eu não consigo ver aos olhos físicos, aos olhos humanos, me mostre através dos olhos espirituais, porque, irmãos, temos pessoas em cargos de lideranças que estão completamente sem o temor. Certa feita, na igreja, aconteceu uma situação em que a maioria dos irmãos da igreja, eles tinham feito curso de pedagogia, era muito comum todo mundo da igreja ter o mesmo curso, ou era pedagogia ou era letras, a maioria dos irmãos eram estudiosos da área aí de humanas. Aí o que aconteceu? Nós iniciamos ali um projeto para a construção de um centro educacional. E aí aquilo tomou uma forma muito grande. E aí uma das pessoas da liderança escolheu um dos irmãos, que era um homem assim, irmãos, pensa, no santo do santo tua fumaça me esconde. Era aquele homem assim que via, mas eu achava ele tão estranho, porque geralmente para a gente ir para a igreja, a gente subia uma ladeira assim, e a esposa dele sempre estava com as crianças, e ele já estava lá na igreja quando chegava. Eu achava aquilo tão estranho, mas tudo bem, ele era santo dos santos, ninguém falava nada, aquele irmão, uma coisa, e ele pregava, e ele descia a madeira, e para os jovens ele falava sobre isso, sobre aquilo outro, enfim. Era a pessoa escolhida da liderança para assumir aquele posto, porque ele fazia pedagogia também, e ele tinha um caráter ilibado. Ah, irmãos,
umas irmãs da igreja começaram a orar, da congregação dele. Tem alguma coisa errada com esse irmão. Nunca está com a esposa. Tem alguma coisa errada com esse irmão. Às vezes a esposa é prova mesmo, tá, irmão? Mas aquela mulher era uma mulher sensacional. Mesmo que ela não chegasse junto com ele, ela vinha depois com as crianças. E aí, irmãos, as irmãs da congregação começaram a orar. Olha a responsabilidade do organismo vivo. Porque ser um organismo vivo é estar atento. Ser um dos membros indecorosos, porque os membros indecorosos do nosso corpo precisam o quê, irmãos? Ser tampados, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus logo deu uma forma de quê? De tampar as vergonhas do corpo de Adão e Eva. Irmãos, o que acontece com aquele irmão? Um dia, ele aliciava jovens, adolescentes, né? Porque ele tinha um espírito de homossexualismo. Aí um dia, irmãos, na casa dele, presta atenção no que eu vou dizer, porque isso é sério. Quando a gente vira instituição, a gente verifica a pessoa como alguém que possa trabalhar na empresa. O que acontece, irmãos? Um dia um menino, ele falou assim, vão lá para você cantar na congregação. Era como se fosse assim, a igreja é aqui em Serra e a congregação dele ficava ali em Fundão. Irmãos, e aí o menino foi cantar. De noite o menino ele falou assim, olha, você pode dormir aqui nesse quarto, é uma casa pastoral que ele morava, ficou no quarto. De noite o pastor se apresentou sem roupa para aquele menino ali, tentando uma relação com ele. Irmãos, o menino, porque os outros não diziam, porque tinham medo, porque ele era muito, olha, se você contar alguma coisa para alguém, e você sabe também, irmãos, que eu acredito que Deus até permite para a pessoa entender o pecado dela. Deus permite que isso não seja exposto de uma maneira assim, rápida. Sabe por quê? Acã, enquanto a sorte rodava, era a oportunidade de Acã dizer, fui eu. Era a oportunidade de Acã dizer, eu pequei. Era a oportunidade de Acã dizer, eu que roubei. Josué, precisa ficar rodando sorte aí não. Fui eu, o pecado foi meu. Eu peguei a capa babilônica que não podia pegar. Enquanto a sorte, então eu penso, irmão, que Deus ele é longânimo e misericordioso, ele vai dando tempo para a gente confessar o nosso pecado. E Acã não entendeu isso. E ele foi deixando que a sorte rodava, enfim. Irmãos, enquanto a sorte desse pastor rodava, esse menino teve coragem e contou para os pais. Os pais foram no pastor e toda aquela história suja foi desenrolada. Mensagens no WhatsApp, e-mails, ele tinha vários chips em casa, porque aí envolveu investigação com a polícia, aquela coisa, olha irmãos, no meio de que a igreja ficou envolvida? Aí nós precisamos entender, se formos só uma instituição, conseguiremos detectar isso? Não. Se formos só uma instituição, a gente não consegue nem expulsar o demônio de alguém que se manifestar aqui. Porque a gente vai ser envergonhado se a gente for instituição. Mas se a gente for organismo vivo, nós teremos autoridade pelo nome de Jesus e dizer, aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma era em que Satanás entra na igreja, faz o que quer e a gente às vezes nem percebe. Irmãos, e aquilo foi um escândalo tão grande. E a Bíblia fala que ai daquele que vem, o escândalo. Irmãos, escândalos às vezes que são abafados, podem ser abafados que eu e você não ficamos sabendo. Mas está tudo diante dos olhos de Deus. Está tudo diante dos olhos de Deus. Irmãos, às vezes a gente fica pensando nessas pessoas que participam de reality shows. Você já viu que elas entram lá de um jeito, mas daí a pouco, pela naturalidade do ambiente, elas se esquecem que estão sendo filmadas. E aí o que elas fazem, irmãos? Elas mostram verdadeiramente quem elas são.
Porque às vezes a mídia passava uma reputação delas, e aí quando elas vivem ali confinadas, elas se esquecem que estão sendo filmadas. E isso está acontecendo com o corpo de Cristo, porque ainda que a igreja não tenha câmeras internas, ou ainda que o pastor não consiga viver dentro da sua casa e saber se você é um bom marido, uma boa esposa, as câmeras do céu continuam ligadas e olhando para você, e os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, procurando os fiéis da terra. Então se ele está procurando fiel, é porque ainda tem infiel, e dessa câmera você não escapa. Pode apagar a mensagem, pode negar o que fez, mas dessa câmera não escapa, porque a partir do momento que você faz, Deus tira o print e guarda. Irmãos, a única coisa que Deus se esquece é dos nossos pecados. É a única coisa. Deus não se esquece de nos abençoar, Deus não se esquece das nossas orações. A única coisa que a Bíblia fala que Deus se esquece é dos nossos pecados, porque Ele lança no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais do que nós fizemos. Mas aí o que acontece? Isso só vai acontecer se eu e você confessarmos o nosso pecado. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas e aquele que não confessa? Fica como Davi. Os ossos doem, a tristeza corroía Davi. Natan chegou perto de Davi e falou assim: o Davi tinha um pastor assim, ele tinha um tanto de ovelha, mas ele quis uma só. Aí Davi falou: esse homem merece a morte. Aí Natan falou assim: ei, querido, deixa eu te falar, esse homem é você. Faz de bobo não, tá? Faz de bobo não, que é com você que eu estou falando. Irmãos, a diferença de Davi para Saul, ela é nítida, porque quando Saul foi pego na sua inadimplência, na sua incoerência, o que ele fala? Pelo amor de Deus, fala aí, Samuel, com Deus para não tirar o trono de mim. Davi, quando foi pego no seu pecado, ele falou: olha, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova um espírito inabalável. Se o Senhor quiser tirar o cargo, o Senhor tira. Se o Senhor quiser tirar a cadeira, o Senhor tira, mas não afaste de mim o teu espírito. Uma igreja sendo organismo vivo, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada assim, se o Senhor se afastar dela. Porque se o Senhor se afastar de nós, irmãos, não tem aquele corinho? Se desligar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Se o Gustavo não pegar aqui o violão para tocar, ele vai ficar ali, ele vai se tocar sozinho? Não vai. Porque nós somos instrumentos. O problema da igreja é que ela começou a fazer o quê? Prótese. E prótese não tem sensibilidade. Se uma pessoa usa prótese na perna, ela lembra dos movimentos por conta do quê? Da sua memória, né, física que ela tem da relação com o membro do corpo que foi amputado. Sim ou não? Aí o que acontece? Aí o médico sugere: olha, se você tiver condições, coloca uma prótese. E às vezes o cérebro manda uma mensagem para o pé, e às vezes a pessoa acha que está sentindo até dor naquele pé, não é assim? Por conta da memória. Aí, irmãos, nós hoje estamos vivendo um tempo. Por que a lepra naquele tempo, ela era algo que perdia a sensibilidade? O corpo está perdendo a sensibilidade. O corpo está perdendo a sensibilidade. Porque, irmãos, a lepra está ela está num grau tão avançado que nós perdemos a sensibilidade. Por que a lepra de Uzias era na testa? Por que a lepra do rei Uzias era na testa, irmãos? Porque na testa não tem como esconder. Na testa não tem como jogar uma capa por cima e dizer: ninguém está vendo a minha lepra. A lepra de Uzias foi logo na testa. Por quê, irmãos? Porque o Senhor estava fazendo uma denúncia. Isaías estava ali profetizando, e ele dizia: ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano. Quando o rei Uzias morre, ele entende: meu Deus, ai de mim, que estou vendo a glória de Deus. Eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Deixa eu me consertar. Deixa eu me consertar. Então, irmãos, é necessário que eu e você entendamos o que o Senhor quer de nós como organismo. No aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada.
Dessa forma, havia uma igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como organismo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia e orava. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Instituiu o diaconato, elegeu lideranças, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Porque se eles se reunissem, irmãos, e ficassem apenas vivenciando as maravilhas que tinham aprendido com Jesus, eles seriam uma instituição o quê, irmãos? Individualista. Mas eles entenderam, não, precisamos abrir mais igrejas, precisamos expandir o evangelho, precisamos, porque a preocupação única da igreja e exclusiva era fazer o quê? Pregar o ID. Era essa a preocupação da igreja primitiva. Então ela elege uma liderança eficaz, ela cria um corpo de diaconato, porque, irmãos, imagina se todo mundo que prega a palavra tiver que fazer todas as funções da igreja: visita, limpeza do templo, limpeza dos banheiros, comida nos dias de mutirão. Imagina como que isso fica pesado para uma só pessoa. Por isso existem os grupos de visitas, não é? Que as irmãs aqui se organizam, os varões agora também estão se organizando. Por quê, irmãos? A demanda, ela é muito grande, porque alguém que tem o poder do microfone, alguém que tem a liderança, alguém que precisa passar. Ontem o pastor falou aqui que Moisés, ele passou a instrução para o povo, porque assim como Moisés, Paulo também passa a instrução para o povo. Olha, o que eu estou passando para vocês aqui eu recebi do Senhor. Mas como que a gente vai receber do Senhor se a gente está institucionalizado? A gente não prega, a gente não ora mais como se devia, a gente não faz jejum. Tem crente, irmão, que fica uma semana sem fazer jejum. Estou falando por baixo, tá, irmãos? Porque tem gente que nunca fez um jejum, e quando fez, achou que poderia barganhar com Deus. Vou fazer um jejum, né, para Deus abrir uma porta. Irmão, vocês perceberam que aquela palavra que o pastor pregou aqui domingo sobre o Efatá, irmãos, eu fui para casa pensando naquilo, eu fiquei assim avaliando. Jesus, ele podia ter dito assim: fala a boca, ouve o ouvido, sim ou não? Mas o que ele fala? Abra-te. Porque ele sabe que o poder da comunicação e da sociabilidade, elas são importantes para o ser humano. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. A gente precisa se relacionar com o homem, mas depender de Deus. Então Deus estava liberando aquele homem, o Efatá, quando ele fala abre-te, ele está dizendo, ele poderia sim ou não, ele é Deus. Ele podia falar, fala a boca, ouve o ouvido, sim ou não, ele que fez o ouvido. Mas ele fala, abra-te, porque ele abre um mundo de possibilidades para mim e para você. Quando ele abre uma porta, quando ele garante uma bênção, ele está abrindo grandes possibilidades. Irmãos, eu fico olhando às vezes as pessoas que trabalham secular e trabalham na obra. Imagina se essas pessoas não trabalhassem secular, como que elas seriam ainda mais devotas? Tudo com equilíbrio, certamente que sim. Mas nós precisamos entender que o Efatá de Deus, irmãos, ele não é só para poder garantir o meu individualismo de mostrar para alguém, olha o que Deus fez na minha vida. Não, o Efatá de Deus, ele garante que outras pessoas sejam alcançadas através das bênçãos. Eu achei tão interessante aquilo que o pastor disse assim, irmãos, as pessoas elas são impactadas pelas bênçãos que recebemos, sim ou não? Porque quando Deus abre uma porta de emprego para alguém, se essa pessoa é fiel, se a pessoa é leal, nos dízimos, nas ofertas, isso faz o quê? A contribuição da igreja aumenta. E o conforto da igreja aumenta. Sim ou não? Sim. Mas quando Deus abre uma porta para mim e para você, o que é necessário que a gente faça também, irmãos? A gente veja a necessidade do outro. Porque quando era a gente que estava precisando, alguém viu a nossa necessidade, sim ou não?
Sim, então precisamos sim, irmãos, ter na nossa mente que o quê? Que a igreja ela foi preparada para impactar o mundo. Os anjos quiseram essa responsabilidade, Deus não deixou. Então Ele deu para mim e para você. Aí a igreja instituiu o diaconato, instituiu lideranças e mandou missionários. Por quê, irmãos? Porque a igreja, o modelo da igreja da Grécia, o modelo da igreja de Roma, o modelo da igreja de Jerusalém era um modelo. Só que esse modelo precisava ser espalhado em outros lugares. Então a igreja foi sendo espalhada e a cultura, né? Porque a gente não pode nos aculturar com o modelo mundano. É a gente que precisa influenciar. A gente precisa influenciar de uma maneira que cause impacto, sim ou não? Sim. Aí olha o que ele fala. No aspecto litúrgico e ritual, toda a igreja organizada possui a liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Estabelece costumes que devem ser observados, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Por quê, irmãos? Era um mandamento. Por que a gente faz isso até hoje? Porque é um mandamento. Então a gente precisa entender, irmãos, e essa coisa de ser instituição, ela não vai ser dita ou denunciada às vezes por alguém não, tá? Às vezes é eu e você que precisamos entender, nossa, eu estou muito institucionalizado. Porque numa instituição, vamos supor, onde você trabalha. Por exemplo, quando você ganha uma promoção no seu trabalho, você fica feliz, ok? Claro que você fica. E aí, nem todo mundo da empresa gosta, sim ou não? Porque às vezes a pessoa queria o mesmo carro que você e você foi colocado na frente, sim ou não? A igreja institucionalizada, ela causa isso. Porque às vezes a gente vê alguém subindo e a gente fica frustrado. Irmãos, Eliseu, quando quis a porção dobrada do profeta, o que ele precisou se acostumar a ver, irmãos? Porque ele queria a porção dobrada, sim ou não? Sim, mas ele precisou ver o profeta subindo. Eu preciso me acostumar a ver o outro subindo para ganhar a porção dobrada em mim. Porque a subida do outro não pode atrapalhar a minha porção dobrada. Porque a porção dobrada não estava no arrebatamento do profeta. A porção dobrada estava na entrega, na queima de bois, naquilo que o profeta deixou para trás. Para quê, irmãos? Para viver a chamada dele. Então eu preciso me acostumar com alguém que sobe primeiro do que eu. Quando você joga o milho da pipoca na panela, todas estouram de uma vezada só, cada uma no seu momento. E às vezes tem umas que nem vingam, né? A gente joga fora aquele tanto, porque é assim na nossa vida como organismo. Aí olha só, irmãos, o que diz aqui. O governo das igrejas nas diferentes tradições cristãs. Episcopal. Essa palavra traduz o grego, episcopos, e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. A igreja romana, ela não entendeu, porque ela foi elevando tanto o cargo de bispo, que ela colocou o Papa em uma posição de infalibilidade total. Ele não erra, ele é um semideus, para ele precisamos confessar os nossos pecados. Irmãos, não tem coisa mais estranha do que você se sentir absolvido por alguém que manda você fazer uma reza repetitiva. Não faz muito sentido. Olha só o que acontece. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais.
presbiteral, o ofício do presbítero, é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. Esse é o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Congregacional, a prática de eleger os dirigentes da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos. Neste atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas e nas suas tomadas de decisões não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Aí no sistema de governo da nossa igreja, no contexto norte-americano, das Assembleias de Deus, se aproximam mais do governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos 30, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Ou seja, irmãos, qual que é o modelo que a gente segue hoje? O modelo que a gente segue hoje, que existe um pastor presidente e existe os pastores que estão nas congregações para poder organizar as igrejas locais. Esses pastores têm as responsabilidades, porque, irmãos, um pastor presidente às vezes não consegue entender as demandas de uma congregação. Então, por isso que é necessário que outros pastores estejam. Porque o pastor, às vezes, que carregou saco de cimento, tinta, alguma coisa, quando chega lá, ele entende que as demandas de uma congregação, elas são variadas, diversas. Por que é necessário sempre orar e pedir a Deus a orientação? Porque, às vezes, quem chega no poder... Às vezes quem está no poder, ele não sabe, ele não entende o que é o chão de uma congregação. Quando eu falo de chão, irmãos, estou falando de cotidiano. Já viu aquelas pessoas que chegam na escola, às vezes tem mestrado, tem doutorado, mas nunca trocou uma fralda na educação infantil? Ela não conhece nada do sistema que está sendo adotado ali. E ela às vezes vai querer interferir. Irmãos, precisamos entender. Aí acima do pastor presidente tem o que, irmãos? Tem uma convenção que dá as diretrizes. Uma convenção aceita isso, outra convenção. Tem convenção que consagra pastoras, tem convenção que não consagra. E nós sabemos exatamente qual que é o modelo bíblico, que é o modelo que não consagra. Porque, irmãos, precisamos entender qual é o nosso lugar. Mas isso é conversa para outro dia. Mas olha só, aqui tem um auxílio aqui histórico que diz, não vou conseguir ler tudo, mas diz assim, olha... que o modelo de liderança assembleiana, as Assembleias de Deus, especialmente no Brasil, certamente em razão de se constituírem inicialmente de crentes diversos, de grupos evangélicos, atraídos pela crença bíblica do batismo no Espírito Santo, do ponto de vista administrativo e ministerial, adotaram uma posição intermediária, ou seja, aquele modelo híbrido que eles disseram, mas que mais se aproximada do sistema presbiteriano. Que é o que, irmãos? Elas não admitem hierarquia, não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Irmãos, um presbítero e um pastor, eles podem estar em posições diferentes. No modelo eclesiástico que as Assembleias de Deus adotam. Mas a responsabilidade é sempre a mesma. Então nós precisamos fazer aquilo que o pastor Evaldo falou. Precisamos manter um equilíbrio e voltar a ter temor daquilo que Deus colocou para a gente como modelo. Há outras igrejas que estão sendo criadas, onde você pode fazer tudo, onde você pode ser o que quiser, mas esse não é o modelo bíblico.
Precisamos voltar para o modelo bíblico. A conclusão, ela diz o seguinte: nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja. Olha só, irmãos, os diáconos, os presbíteros, os pastores, eles dão forma à igreja, porque eles vão orientar o modelo bíblico da igreja. Então é necessário que, irmãos, termos uma organização no meio desse organismo. Porque, irmão, se o pé quiser ser mão, se a mão quiser ser pé, se o pescoço quiser ser cabeça, se a canela virar axila, a gente vai ter um problema seríssimo. Por quê, irmãos? Porque daí a pouco nós vamos começar a fazer aquilo que não é do agrado de Deus. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, não me ampute do seu corpo. Eu não quero ser uma prótese. Eu não quero ser uma prótese nesse modelo mundano. Eu preciso fazer parte do corpo, ter sensibilidade, sentir a dor do outro, ter bons relacionamentos com as pessoas, porque o Senhor é o cabeça da igreja, mas nós estamos aqui, enquanto ser humano, estamos o que, irmãos? Nos relacionando. A irmã Cláudia disse, irmãos, que antes da gente orar e pedir a Deus para que nos perdoe, a gente precisa ver qual que é a nossa relação horizontal. Está devendo alguma coisa para alguém? Está devendo alguma coisa para o seu esposo? Está devendo alguma coisa para a sua esposa? Conserte o modelo horizontal de como você está lidando com as pessoas, para que você possa se relacionar com Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Irmãos, um organismo vivo é feito disso: perdão, renúncia, temor e obediência. Obediência à palavra de Deus. Porque nós demos aqui vários exemplos que muitos líderes estavam o quê, irmãos? Afastados. A igreja de Corinto era uma igreja que se podia fazer tudo. Então nós precisamos entender exatamente aonde nós estamos inseridos. Aí você vai para casa com esse pensamento. Fica aí, leva para você essa pergunta: você é instituição ou é organismo vivo? O que você é? Eu preciso ser organismo vivo. A dor que dói na irmã Cléria precisa ser a minha dor, a dor da Milka precisa ser a minha precisa ser a da Milka. Um organismo, ele sente, irmãos, tudo aquilo que um só órgão sente. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, devolvo para o nosso superintendente, irmão Luiz Otávio.